Salve, amiga enxadrista. Olha nós novo aqui e para falar de xadrez. Aqui sobre a perspectiva da psicologia e da pedagogia. Gerson, traga suas considerações iniciais e vamos iniciar a abordagem do tema de hoje. Alô, você, amigo Herzog e enxadristas aí, atentos ao nosso Xadrez em Foco. Cada semana nós colocamos aqui para você um tema em discussão e aí buscamos um jogo que vai encaixar nesse tema. Aí nós vamos falar de didática, parte pedagógica, vamos falar desse lado também bacana que é da psicologia. Hoje vai ser um jogo tirado desse torneio aqui. Herzog, comenta esse torneio pra gente. É o Campeonato Russo de 1949. Né? E nós vamos estar trazendo uma partida de um grande jogador, né? Que foi o primeiro expoente técnico, né, do xadrez a trabalhar o tema de cálculo, né, em seus livros, né, seus escritos. Aí você vê que galerinha do mal, né, disputou esse torneio aí. Campeão foi Smyslov, depois David Bronstein, Efim Geller, Mark Taimanov, né? Tivemos Boleslavski, Polkeres, Kotov, né? Komov, Salo Flora, né? Então veja bem que ninguém é flor que se cheire ali e o torneio não era de criancinha, né? Então estamos tratando de excelentes jogadores aqui. Beleza, só para você ter uma ideia, o Petrosian foi o número 16 do torneio de 20. E aí nós vamos destacar a partida jogada entre o sétimo colocado, o Kotov, e o 17º, o Ragozin. Lembrando que esse período aí, 1949, o Fischer era um bebezão ainda, de 1943, ele então tinha 6 anos, quer dizer, estava longe ainda de chegar no cenário mundial. E um outro que se destacou um pouquinho para frente também foi o Tal. O Tal é de 36, então era um adolescente, tinha 13 anos. Então, alguns anos para frente só que eles aparecem aí nos grandes torneios. Mas Smyslov, por exemplo, dominou ali o xadrez a década de 50, especialmente, né? Chegou a ser campeão mundial, rivalizou muito com o Botvinnik, o Breuster foi vice-campeão mundial em 51, então com a galera realmente forte. Vamos lá. A partida nós estamos tirando desse livro aqui. Jogue essa trilogia, você já estudou alguma coisa dela? Pense como grande mestre, jogue e o treine. Já tive um contato, sim. São obras interessantíssimas, né? E que trazem uma construção assim bem elaborada e também uma construção bem didática, né? Dos argumentos, né? Então são obras que realmente contribuem, né, para que o enxadrista comece a construir um pensamento a respeito de diversas tarefas importantes do jogo. Aqui ele se focou muito no cálculo, né, nessa trilogia, né, mas também principalmente não apenas como organizar, né, e o que pensar, né, mas como colocar em prática também aquilo que está organizado e como está organizado, o que foi pensado. Então, por isso que é sucesso aí no mundo todo. E esse realmente é o grande desafio, né? A gente absorver a teoria, mas como levar essa teoria para o tabuleiro, ou seja, transformar ideias em performance, ou seja, ganhar de jogadores fortes, conquistar título em torneio, aumentar o rating. Bom, tá aqui como dois bons pescadores, como eu já falei, né, que gosta de prosear e tal, mas o peixinho é importante pegar o peixe e enxadrista gosta de prosear também, mas gosta de lance, gosta de tabuleiro. E aí chegamos na partida. Eu vou passar aqui os primeiros lances mais rapidamente até chegar aos momentos críticos que a gente quer falar desse tema com você da senoide. Então vamos lá. Nós temos nas partidas, elas têm nuances. Às vezes ela é calminha ali, jogo posicional, jogo estratégico. De repente ela fica tática, ela vira uma tempestade. E é exatamente isso no início do livro do Jogue como um Grande Mestre que o Kotov faz essa abordagem. O tipo até de mindset, de mentalidade que a gente tem que ter, não só de lance, até porque essa mentalidade
se você entender o que está precisando a posição, é o que vai surgir o tipo de lance mais assertivo, que vai casar com a posição. Se é mais calmo, tem que ser lance posicional. Se é mais agressivo, tem que ficar mais esperto ali com o tático combinatório. Então, olha só, D4, D5, C4, E6, cavalo C3, C6. Então, isso aqui é uma semi-eslava. Quando é eslava, a gente tenta tirar o bispo ali para F5. Cavalo F3, cavalo F6, tomou em D5, tomou de E, dama C2, dificultando o bispo a sair ali para F5. Se ele sai para G4, cavalo E5. Cavalo de PD7, bispo G5, bispo E7. Então aqui passa para um gambito da dama recusada, aquelas posições ali de ortodoxa. Então você começa com uma semi-eslava, quando toma fica parecido aquelas posições que a gente joga de ortodoxa, direto lá fazendo bispo G5, o outro jogando bispo E7, e aqui tem a estrutura famosa, que é a estrutura Carlsbad. Em Minas a gente ainda fala Carlsbad, porque aqui a gente é interior, esse negócio de falar Carlsbad. Eu até fiz um vídeo só disso, tá lá no Maestros, e aí a videoaula inteira eu falo Carlsbad como bom mineiro. Bom, e agora o que acontece? Cada jogador vai ter o seu plano, onde as pretas vão trabalhar para terminar o seu desenvolvimento e o branco completar o seu desenvolvimento também e atacar na ala da dama. As pretas têm a coluna E a ideia é gerar trocas. O jogo das pretas é sólido, porém é restringido. Então, E3, rocou, bispo D3, torre E8. Olha lá, tem uma coluna semi-aberta. As pretas já estão de olho. Esse torre E8 também é importante para passar esse cavalo para cá, que vai defender H7. E aí a gente consegue soltar esse bispo. Rocou, cavalo F8, e agora começa a ideia do ataque da minoria. Conta-se que Napoleão, com exércitos menores, conseguia abater, conseguia dominar exércitos. Ideia curiosa, que é o dividir ali, você fraciona para você conquistar, ou seja, ao invés de você botar todo mundo numa mesma direção ali no front, você fragmenta essas forças e gera ataques diferentes. Esse ataque da minoria é curioso porque você tem só dois peões. E olha só o que está acontecendo. Ele tem um monte de peões aqui. Claro que a gente pode colocar também o de D4. Então agora vai começar o ataque. Já o Herzog já vai fazer aqui a sua primeira consideração dessa luta. Que por enquanto, Herzog, por enquanto tá tranquilo, por enquanto tá calmaria. É isso? Exatamente. Eu gostaria só de sinalizar ali que é interessante, né, o cavalo de D7 que foi para F8 após a saída da torre, né, ele faz esse movimento para defender lá em H7, uma defesa extra lá, mas porque a preta está de olho também numa terrível bateria que a branca já tem aqui embaixo, né, com dama e bispo. Né? E o outro cavalo que defende ali, né, está sob a ameaça de bispo. Né? Então veja que temas que a gente falou antes, né, de uma profilaxia do Karpov, né, outros jogadores também faziam. Né? Mas como a gente bem sinalizou já naquela oportunidade do Karpov, todos os movimentos do xadrez atingem vários objetivos. Né? Esse ali tem um objetivo de defesa, mas nós vamos ver coisas relacionadas a ataque, talvez no futuro próximo. E essa estrutura eu gosto mais das brancas, por enquanto, né? Apesar da maioria preta, né? Da coluna A até o D, né? Mas com a sensação que se tem é que com uma pequena sequência de trocas ali se consegue fazer avançar, né, esses peões e ir conquistando território. Exatamente. E assim fez, né, o B4, torre C8, cavalo A4. E aí vem uma ideia interessante, que o jogo das pretas, como já foi falado,
ele é sólido, ele é sustentável, porém ele é restringido. E o que você faz quando tem posição restringida? Imagina um congestionamento que você pudesse ir ali e sacar, tirar alguns carros. Bom, na prática isso não é possível. Você tem que escolher um horário que o trânsito vai estar um pouco mais tranquilo. Agora no xadrez tem jeito. No xadrez a gente, nas posições que estão congestionadas, que está com dificuldade de mobilidade, de movimentação das forças, você gera trocas. E essas trocas então dão território maior, geram espaço. Bispo toma, ó, já gerou uma troca. Torre toma, cavalo C5 e gera uma segunda troca. Agora, esse tipo de estrutura, esse tipo de posição, eu quero discutir com você agora. Então, nós vamos mudar aqui. Nós vamos ver um tabuleiro diferente. Então, você vai ver agora um tabuleiro diferente, vazio. Ó, professor, mas como é que nós vamos estudar um tabuleiro vazio? Pois é, mas nós vamos botar umas pecinhas nele só destacando alguns pontos. Veja, o que o Herzog havia falado, desses dois peões aqui, em relação a uma estrutura, digamos, mais robusta, de mais peões, é a dificuldade que as pretas vão ter a partir do avanço dessa minoria. Vou colocar a estrutura aqui completa, onde a gente tem esses 3 peões, e do branco a gente tem aqui. Então, isso nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de planejamento. Toda vez que você vê uma posição dessas aqui, qual que é o plano para as brancas? É fazer o B4, é fazer o A4 e mandar o B5. Qual que seria um plano para as pretas se quiser gerar ruptura? Tem que ser aqui, F5, F4, mas olha a dificuldade. Você vai ter o rei que vai estar aqui. O branco vai montar uma estrutura para ruptura, mas do outro lado. E o que a gente tem de bom aqui para as pretas, em termos de coluna? A coluna E, porque ela é semi-aberta. Semi-aberta não tem um peão das pretas, tem das brancas. Então é bom para as pretas porque a torre fica ativa. E do branco, AC. Não tem um peão do branco, tem um peão das pretas. E coluna aberta ninguém tem. Então fica muito de olho ali nesse verdinho das colunas A e B, onde o Kotov vai atuar com as suas forças. E fica de olho ali, mas nesse território central, onde o Ragozin vai tentar também atuar com as suas forças. Vamos voltar então para a posição normal. Pronto, e já vai chegar aí a primeira participação do Herzog falando, né, da área dele relacionada aí a senoide e a posição que a gente vai ver agora. Vamos lá. Então estamos no lance 16, aí jogou B6 porque estava atacando o peão de A7, dama C2, a dama volta, dama D6, torre de FC1, ou seja, aquela coluna semi-aberta que nós falamos, G6, quero tirar o cavalo, não tem problema lá em H7. Aqui também tem um detalhe interessante, às vezes a gente fica na dúvida se a gente joga o peão de G6 ou de H6. Quando você joga o de G6, você meio que dá uma matada na ação dessas peças. É como se, imagina se você consegue fazer também um F5. É como se você gerasse uma barreira restritiva, dificultando as peças de agir. Quando você joga esse, não vai atacar H7, mas aí está ampliando a ação do bispo e da dama, aquela bateria que o Herzog havia falado. Bom, G6, torre B3, e aí a gente já vê, né, essa torre aqui, no futuro, ela pode vir para cá. Essa torre tem possibilidade de trabalhar aqui pela coluna A. Tem a terceira fileira também, que pode gerar baterias de ataque. Cavalo D7, depois do G6, o cavalo está livre agora para sair. H3, cavalo B8, para defender o C6, A3, bispo D7, torre C3, bispo E8, H4. Toda vez que tem um G6, a gente pode fazer esse H4, H5, para poder gerar o ataque, gerar a ruptura. A6, H5, torre A7, tomou G6. Sempre o peão mais da beirada, né, o de H para G, cavalo E5,
Ah, sim. B5. Herzog. O que você me conta desse B5 aí, seu moço? Pois então, esse B5, como diria o Valery Bain, é um lance tático e que revoluciona a situação do tabuleiro. Anteriormente, ali naquela coluna, esse peão que está em B4 e agora foi para E5, não foi ele a capturar, né, a peça que ficou à disposição na casa C5, foi a dama. E por que, né, o Kotov faz isso? Né? Porque ele tem em mente esse plano de atacar nessas colunas. Ele captura com a dama, recebe um ataque, depois ele volta. Aí você viu, né, que todas as peças pretas foram se posicionando ali no entorno de C5, né, porque essa era a luta estratégica da partida nesse momento. E agora o Kotov já conseguiu, né, além daquela bateria que ele tinha na diagonal, firmar uma outra bateria nessa coluna. Então, todo o jogo está, digamos assim, em cima daquela região ali do tabuleiro. E quando surge esse P5, ele coloca para a preta a necessidade de tomar algum tipo de decisão, envolvendo o peão de C6. Né? Ou ele vai ser avançado, né? E trocas, né, acontecerão com vantagem para as brancas, né? Ou outras coisas vão acontecer. Né? Muito bom, então. Beleza, explicado aí o que está acontecendo. E agora começa aí esse choque entre as peças, já sair de um terreno ali, de um território mais calmo, já que vai ter o choque entre as peças, nós vamos começar uma certa tempestade no tabuleiro, mas não é agressividade no seu ponto máximo que acontece sobre o rei. Então, todo ataque, toda tempestade no campo onde está o rei é mais complicado pela segurança dele. Aqui é em busca de algumas casas, aqui é enfraquecer os peões. E quero só voltar aqui de novo para aquela posição onde a gente lida com a didática. Vou limpar o tabuleiro. Fique atento aí nos seus jogos. Ó. Você tem estruturas para rock desse jeito aqui, ó. Então tem os 3 peões, mais um cavalo e geralmente uma torre. Então isso aqui é o normal para um rock pequeno, rock curto. Legal. Como é que a gente atacaria com os peões um tipo de posição assim? Você tem um modelo assim lá na siciliana. A siciliana você tem o ataque inglês. Como é que você faz? Então, o que você tem que jogar? Você tem que jogar o G4, você tem que jogar o H4, o H5, o G5, o cavalo vai sair e você vai mandar um G6. Veja, a ruptura que você vai fazer é em G6, inclusive sacrificando peões. Então, quando esses peões estão F7, G7 e H7, o contato, o jeito de você atacar é mais dessa forma. Ou então, chegando com peça e gerando algum sacrifício. Agora, toda vez que a gente tem esse tipo de posição, como a gente viu agora, que tem o G6, seja com fianqueto, G6 acontece muito quando tem os fianquetos, né? Ou seja, defesa, Índia do Rei, a própria dragão, pirque. Nesse tipo de posição, já existe uma espécie de gancho que você faz aqui, ó. Você jogando esse peãozinho, né? Você pega um peãozinho, manda H4, manda H5, você tem essa ruptura já natural, que é o que acontece nessa partida. Ou seja, esse bispo já saiu, então esse cavalo aqui está em D7, mas a coluna H agora, já que você fez H4, H5, então está disponível, posso fazer, por exemplo, um rei G2, um torre H1, né? Passar a torre para cá. E o detalhe desse tipo de posição, o que, que acontece? Na partida, o cavalo está lá em B8 e a gente tem um cavalo aqui, tem um bispo aqui e uma dama, você pode ter uma pressão grande em cima desse peão de G6, ou seja, até com sacrifício. Então não é só uma ação agora na ala da dama que a gente vai ver. Nós vamos ver também uma pressão muito grande também
do lado do rei do adversário em potencial. Então, fique muito atento nesse período da partida agora, que o Herzog vai comentar para a gente já já, porque nós vamos ter ações na ala da dama e também na ala do rei. Por isso que vai gerar a tempestade. A tempestade perfeita agora. Vamos lá, seguindo. Então, fez o torre de A7, né? Para quê? Para poder defender esse peão em C6. Passou para C7. Jogou o cavalo de D7 para B8. Para quê? Para defender esse peão. Aí fez B toma C6. O peão foi a B5 exatamente para isso. Rei G7, dama B1. Herzog, me conta aí sobre esse dama B1. Que lance fino esse. O que o Kotov está querendo com dama B1? Pois então, esse lance, ele é de uma complexidade, né? Minha tentativa de explicação, se nós temos, com relação à casa C6, 5 peças pretas, né, que estão agindo sobre ela: cavalo, dama, 2 torres e o bispo. Está todo mundo ali. Né? E agora que o peão branco está ali, né, nós tínhamos 3 peças A4 com esse cavalo que eu não estava contando. Tinha a dama ali também. Mas a dama é a peça mais forte, né, do jogo do xadrez. Né? Então, uma parte, né, dos objetivos desse movimento é livrar a dama ali, né, de futuros ataques. Né? Na casa B1, ela continua em bateria, conectada com o bispo e mirando, né, possíveis sacrifícios ali no G, né, no G6. E também, ofensivamente, todas as peças pretas estão focadas em defender esse peão de C6, e algumas ali, a torre principalmente, saiu daquela coluna B, casa 7, né? E ela não pode mais voltar ali para defender esse peão. Então, minimamente, né, com esse lance, ele se reorganiza, se reagrupa, né, a nível de peças, e vai conseguir mais um peão de vantagem. Né? Então, ele está conseguindo, digamos assim, sustentar uma vantagem que ele, né, recém adquiriu, né, estrategicamente. Boa. Então, para esse ataque que o branco fez em B6, o Herzog já falou, cara, não tem jeito. O peão tá no ar ali, não tem jeito de defender, não dá. Então, vamos tomar o de C6, que é o que é possível. E agora, dama toma B6, torre B8. E agora vem essa fineza de lance que o Herzog vai comentar aqui para você. Vamos lá. Pois então, eu não vou saber referendar, né, quem que começou a dizer isso no meio xadrístico, né, mas eu vou dizer o que precisa ser dito. Quando a gente parte para decidir, né, a gente, e é o que o Kotov está fazendo, tem que jogar com intenção, com força, com energia. Essa captura traduz tudo isso, né? Porque o que está acontecendo nessa sequência de movimentos? Não era possível defender o peão, né? A preta fez o que era menos pior, capturou o peão com o cavalo. Aí a dama pega o peão. Né? Vou tirar essa dama daqui, pôs a torre. Né? Capturou-se a torre com a dama. Nesse lugar que a dama está agora, ela tem uma ação de raio-x, né, sobre a dama preta. Né? Se a torre sair dali, por exemplo, torre preta, né, a dama preta será capturada. Então, praticamente, condiciona o preto a mover esse cavalo de novo, né, capturando a dama, mas isso, se acontecer, vai dar espaço para
a captura da torre, né? Então a gente poderia deduzir que foi uma combinação assim para realizar uma vantagem, né? Que ele estava adquirindo. Né? E repare nessa posição que surge, ó, que quando essa torre finaliza sua jornada ali, capturando a outra, a gente imediatamente tem uma forte pressão sobre os dois peões brancos ali na ala do rei, né? Que são G6 e F7. Né? Então, foi um sacrifício, né, e tal, mas que também transformou as variáveis, né, da partida. Então ele sobrecarrega dama e bispo pretos ao mesmo tempo e praticamente inutiliza o cavalo. Né? Então é uma coisa assim de uma genialidade sem precedentes. E é bacana ver essa forma, né, que ele trabalhou isso aqui, ou seja, através da ala da dama, gerando expansão, gerando ruptura, infiltrando com as peças, depois ele vai mirar, né, na ala do rei, ou seja, ele chega até a ala do rei, mas utilizando a ala da dama. Dama toma 3, bispo toma G6, estava cravado, cavalo C6, torre toma, bispo toma, torre F7, rei H6, e o Herzog agora faz o seu último comentário técnico antes das nossas considerações finais aqui. F4, vamos lá, na parte técnica agora, essa é a última participação do Herzog. Herzog, o que você me conta desse F4? Olha, esse F4, quando o Ragozinho viu isso ali na frente dele, ele deve ter entrado em desespero. Porque ele parece muito ruim, mas ele é muito bom. Né? Por que ele parece muito ruim? Porque o peão de E3 fica vulnerável. Né? E se vier a captura de dama, ali vai ser cheque. Só que, a nível de cálculo, né, esses mestres aí do xadrez, eles tinham, né, uma grande capacidade, né, de fazer essa tarefa, mas também de agregar circunstâncias, né, para os lances deles. Se a torre branca conseguir parar em H7 agora, vai ser mate, porque o rei não tem, né, para onde fugir, e tudo isso graças ao F4 que o Kotov jogou. Né? Então ele jogou para cercar o rei. E o cheque, se acontecer, ele é totalmente improdutivo. Né? Não vai dar cheque onde depois? Né? O rei foge para H2. Né? Então foi como se fosse um grande finale. Né? Até na partida se capturou o cavalo, né? Que era a peça que sustentava ali na posição todo o ataque. Porém, com a captura do peão de E4 ali, né, ele envenenou completamente o bispo. Se a preta inventar de tomar esse bispo branco, a torre vai jogar em F6 ali, vai imediatamente capturar o bispo preto e nós teremos um final, né, em condições de ser vencido rapidamente pelas brancas. A torre talvez ele ainda jogasse na coluna A depois, assim, só para eliminar qualquer risco, assim, e qualquer chance, né? Tipo, né? E aí dá para vencer com calma. Né? Então, digamos que foi um movimento derradeiro ali em que ele mais uma vez conseguiu transformar, né, converter, né, a vantagem que ele conquistou ao seu favor. Né? Então, acho que a gente já pode, né, ir pensando, né, nas nossas considerações finais a respeito do tema aqui, né, Gerson? Né, caracterizando aqui todas essas variações de jogo, né, que aconteceram. Perfeito. Vamos agora passar para essa última fase aí, onde nós vamos falar dessa tal da senoide. Eu vou dizer sobre o aspecto, digamos, do xadrez
e o Herzog vai falar no âmbito mais assim, mais universal, mais de analogia até com a área dele. Então, vamos lá. Você vai ver agora uma tela, tá o Herzog aí na tela de novo, eu também, e aí você tem um quadrinho branco. Então, o que que é essa tal de senoide? Então, vamos tentar entender o que que é isso. Então, o que que é a senoide? Herzog, senoide a gente pode fazer analogia, né, com o xadrez, mas quais as áreas que dá para aplicar essa ondinha aqui que eu vou mostrar agora, ó, que fica parecendo uma corcova de camelo. Então vamos imaginar. A biologia já é uma, né? Por causa dos camelos, né? Eu até nem tinha me dado conta. Mas começou essa história de senoide com a matemática e a física, né? Por causa do plano cartesiano, x e y, né? A senoide é uma curva que surge, né, ali a partir do momento que faz vários desses cálculos, inclusive ela se baseia na função do seno, é o y igual seno de x. Pesquisei, eu não lembrava. Tá? Pesquisei isso aí. Então, ela marca e é usada, né, para identificar como alguma coisa variou ao longo do tempo. Na física, a gente vê, por exemplo, a variação do som medida por senoides, né? E a gente pode fazer uma analogia aqui também com o eletrocardiograma. Ele não é uma senoide assim bem definida, mas é uma relação similar, né? Por isso a gente poderia pensar assim, tá, tudo bem, o jogo ele apresenta momentos, né, de jogar com mais energia e jogar com menos energia. Você sabe identificar isso aí? Quando uma posição, né, que requer mais energia se apresenta, e quando uma posição que requer, né, um pensamento mais tranquilo. Você sabe identificar, sabe agir em cada um desses contextos? Né? Isso aqui que a nossa série pretende, né, pincelar para você, mostrar que essas coisas existem, né, referendando os nossos serviços aqui que ajudam você justamente a entender dessas situações, né, e se posicionar diante delas. Né? Então, a gente vê o jogo está variando ali, mas aí, seu corpo, você, né, vai sentir alguma sensação diante, né, das alterações do jogo. Se não houver estabilidade emocional, por exemplo, você fica nervoso, decide mal, né, quando vê, perde a oportunidade, né, a que se apresentou ali no tabuleiro. Perfeito. Então, para a questão do xadrez, por exemplo, eu botei ali um T de tática, né? Ou seja, você tem posições onde fica mais agudo. Ó, podem, aqui no caso, eu simulei 3 possibilidades durante a partida. E posições que têm mais ações ali, voltada a posicionamento das peças, reagrupamento, lutar por uma casinha fraca, brigar por uma coluna, ou seja, são aquelas manobras. Nessa partida, a gente teve muito um período de calmaria, como se fossem 2 partidas numa só. Calmaria de início e depois que começou aquele B5, onde o Herzog iniciou seus comentários ali mais técnicos, do B5 até o momento que finalizou, que ele jogou aquele F4, tudo muito lance agudo, lance mais incisivo, mais empreendedor ali para poder gerar ganho. Senão, você, se for só fazendo mais manobras, for mais lento, o adversário pode até escapar, né? Ele consegue se defender. Então tem que jogar de forma mais aguerrida, mais agressiva. Herzog, considerações finais, então, estamos encerrando aqui a nossa participação e convidando os nossos amigos que acompanham o Xadrez em Foco a, inclusive, deixar temas aqui. Você entra ali nos comentários do vídeo e fala, ô, professor, ô, Herzog, eu quero determinado tema, e a gente vai buscar partidas que vão encaixar nesse tema que você sugeriu.
Pois então, é muito importante, né, pessoal, esse relacionamento que a gente está criando com vocês, né, que aí quanto mais vocês indicarem temas para nós, né, mais assertivo será o conteúdo, né? E vocês viram até aqui, né, que estamos destrinchando completamente as situações que acontecem aqui, né, e esses nossos olhares profissionais aqui, eles são complementares, né? Então, inclusive até as, as nuances, né? É importante ter mais de uma opinião, né? Para aí você identificar onde você está, certo? Então, esse é o pedido, né? Que você coloque seus temas aqui, aquilo que tem acontecido, a gente busca as partidas, né? E traz aqui para você. Beleza. Então, obrigado, Herzog, por mais uma prosa boa aqui, envolvendo psicologia e pedagogia a serviço do bom xadrez. Não esqueça de deixar o seu joinha no canal do Herzog e aqui do Movimento Pro Xadrez. Não esqueça também de deixar aí o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os amigos para poder espalhar conhecimento de xadrez que nós estamos levando aqui de forma, inclusive, gratuita. Inscreva-se no canal, porque toda vez que o Herzog publicar um vídeo dele lá e eu aqui, você já recebe um aviso do YouTube e vem correndo ver a novidade. Vamos em frente, rumo à excelência.